para que você não seja roubado nesse tempo e que nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Graça e paz a toda a igreja. Amém? Antes de irmos para a palavra diretamente, quero pedir oração aos amados para que nos ajude enquanto intercede, no sentido de que precisamos tomar algumas decisões em relação a esse salão e algumas coisas nos têm impedido. Confesso que fico muito incomodado quando venho num lugar como esse e meus irmãos passando tanto calor, tanto quanto eu. E o meu desejo é colocar ar-condicionado nesse lugar. Mas o problema é que nós temos um alvará de funcionamento que precisa permitir isso. Nós estamos nessa caminhada. Estamos aí num desafio. Fomos notificados esta semana e precisamos começar a caminhar nessa direção para que tenhamos esse lugar legalmente funcionando. Para isso vamos precisar de bombeiro trabalhando por todo o espaço da igreja, aprovando, na verdade, esse espaço para estarmos aqui. Então quero pedir a sua oração e a sua intercessão para que Deus nos ajude e tão logo a gente consiga ter isso resolvido, a gente decida, se Deus quiser, por ar-condicionado neste lugar em nome de Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. Pai, obrigado por esta noite na Tua presença, com a Tua palavra, por este privilégio, por esta oportunidade. Que a nossa vida neste lugar não saia daqui da mesma forma que entrou, mas que os nossos corações se deem conta do que estamos diante, ou do que está diante de nós. Não permita que saiamos daqui totalmente obtusos de compreensão, mas queremos absorver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Permita que, enquanto a Tua palavra esteja sendo ministrada, o Senhor estenda as Suas mãos com sinais e prodígios deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a vida e a morte possíveis na igreja. Nos dias atuais, uma das grandes polêmicas em meio aos cristãos é esse evangelho, no qual você tanto já tem cansado de ouvir falar contra ele aqui, que é esse evangelho baseado na prosperidade, tão somente. Um evangelho que fala tão somente de conquistas e vitórias e bênçãos e êxito e sucesso. As pregações que mais temos ouvido hoje têm colocado muito mais o homem como centro do que o próprio Deus Pai, ou mesmo o homem no lugar de Jesus Cristo, o homem no lugar até mesmo do Espírito Santo. Quando na verdade é a Trindade que deveria ser o foco. Eu não tenho nada contra a prosperidade em si, mas na minha ótica bíblica, a prosperidade é resultado, consequência de uma aliança com Deus, que começa em nosso coração aliado com a palavra de Deus. As Escrituras nos dizem que tudo que eu preciso de Deus, tudo que eu preciso de alguma forma sobre esta terra, Deus já sabe. Ele conhece as minhas necessidades e Ele trará tudo o que eu preciso, porque Ele é Pai. Como Pai, Ele sabe o que eu preciso. Deus me abençoa na medida em que eu honro o meu relacionamento com Ele, na medida em que me comprometo em intimidade real com o Senhor, é que as bênçãos me alcançam. Biblicamente, as bênçãos é que correm atrás de mim, não sou eu que corro atrás delas. Biblicamente, as Escrituras me dizem que eu não devo me preocupar excessivamente com o dia de amanhã, porque eu não posso alterar o dia de amanhã. O
Senhor é quem vai nos sustentar. A Bíblia diz que eu valho mais do que um pássaro, ou até mesmo do que uma flor tão linda, tão espetacular na natureza. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9, que quando eu honro a Deus com as minhas primícias, de tudo aquilo que me vem à mão, eu sou abençoado por Deus. As Escrituras me ensinam a viver também de maneira contente, diga contente, com aquilo que eu tenho. Amém até aqui? Passagens como essa que eu acabei de citar me faz pensar: ou eu estou interpretando errado a prosperidade divina, ou alguma coisa está errada no meio cristão. Isso tem se tornado muito sério, pois as pessoas atualmente cristãos têm reduzido as promessas de Deus a nada mais, nada menos do que desejos materiais, bens materiais. É com base em suas necessidades e não no Espírito de Deus que os cristãos de hoje têm tentado adaptar as promessas de Deus, conformar as promessas de Deus, torná-las adaptáveis às suas necessidades. E detalhe, uma vez ouvindo a promessa de Deus, sempre baseado em seus próprios desejos, eles acreditam que aquilo piamente é de Deus e vivem conforme elas, quando na verdade deveriam ser guiados não por seus desejos, mas por aquilo que o Espírito Santo diz. Pensemos, é de fato a prosperidade ou os meus desejos pessoais o alvo maior que as Escrituras nos propõem? É a vitória, é a bênção, é a porta aberta, é o sucesso a qualquer preço que precisa ser buscado hoje? Eu não estou dizendo que estas coisas, como bênção, vitória e porta aberta, elas não nos pertencem. Faz parte da nossa vida. Estaremos vivendo isso de alguma forma, em algum momento, da parte de Deus. Mas eu tenho dificuldade de olhar para a palavra de Deus e perceber a prosperidade, ou o nosso conforto, os nossos desejos pessoais, as nossas ansiedades pessoais, como palavra de ordem. Muitos cristãos estão pensando que a palavra de ordem de suas vidas é o que ele tem como necessidade pessoal. Penso que uma das maiores palavras de ordem deixada para a igreja, e que infelizmente cada dia que passa está se perdendo, chama-se oração. Orar para muita gente tem vários significados, sentidos diferentes. Orar para muitos pode se tornar uma atitude relativa, pode ter ou não relevância para as suas vidas. Essa postura é muito drástica, porque hoje nós temos muitos ensinos que não favorecem a oração. Orar nada mais é do que uma opção de socorro em dias difíceis. Para outros, orar é desencargo de consciência. Falar, deixa eu orar aqui pela comida, né? Senão já viu, né? Tem que orar. Orar é para quem tem chamado, não, mas aquele irmão ali, a oração é para ele que ele tem chamado para intercessão. Então a oração é com ele. Orar não é tão preciso porque Deus já sabe o que vai ao meu coração. Orar é o que vai no meu coração e eu não tenho que estar nem ali e nem acolá. O importante é o que Deus sabe que está aqui. E assim nós vamos relativizando a palavra de ordem chamada oração. Eu já chego para dizer para você qual é a relação que tem sobre o Espírito Santo. Calma lá. Orar é um meio de expressarmos a nossa dificuldade? Sim, é. Mas não é o único significado e nem o mais importante. Orar, de maneira bem sucinta e objetiva, é relacionamento com Deus. Orar, acima de tudo, manifesta a minha dependência. O fato de eu entender que eu preciso orar, isso só mostra o quanto eu preciso estar ligado a Deus.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acredito, amado, que a oração é sim o meio de Deus, o meio que Deus nos deu para lidarmos com as nossas ansiedades, com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades. Mas antes de tudo, a oração ela tem um objetivo que se chama relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Oração é certeza de que estamos 24 horas com Deus. O que eu quero dizer é que a oração ela é um meio que nos leva a um fim. Esse fim chama-se Deus. Para exemplificar isso melhor, eu gosto de uma citação de C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, em sua biografia, em que quando ele se converte e conhece a Deus, ele cita um momento em que perde a sua esposa para o câncer, e no dia em que ele sabe que a sua esposa falece, muitos dos seus amigos estão com ele, e um deles chega para ele e diz assim: Lewis, eu lamento que Deus não tenha respondido à sua oração a respeito da cura de sua esposa. Lamento você ter orado tanto e não ter sido respondido. Resposta do Lewis para o seu amigo: eu não oro porque preciso de algo de Deus, eu oro porque eu preciso de Deus. Ao invés de colocarmos a oração como meio de relacionamento, na verdade, oração se tornou hoje amuleto na vida de muita gente. Repito, oração na vida de muitos crentes nada mais é hoje do que amuleto. Uma forma de conseguir coisas e uma forma de eliminar outras coisas. A grande verdade é que o alvo das minhas orações, olhe para mim, sou eu mesmo. Na maioria das minhas orações, o alvo delas sou eu mesmo. Quero que você se dê conta de um texto que é na palavra de Deus, no livro de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, que diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E ele continua: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra em seu lugar? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o cargo que você precisa. É o que está escrito na sua Bíblia? Quanto mais a casa que você tanto está buscando. É o que está na sua Bíblia? Quanto mais a porta de emprego que você tanto está buscando em Deus. É o que está na sua Bíblia? Quanto mais o Pai não lhe dará o quê? Repete, igreja. Quanto mais não lhe dará o quê? O texto que nós lemos é um desses em que eu e você, talvez aí já de algum tempo na caminhada cristã, ouvimos falar por muito tempo que pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrar, bater e abrir, tem a ver diretamente com a minha disposição de clamar a Deus pelas minhas supostas necessidades. Muitos de nós olhamos para esse texto sem olhar o contexto e acreditamos
interessante que essas palavras têm essa dimensão, onde a oração é pedir insistentemente por qualquer necessidade que eu tenha, que estão atreladas às minhas necessidades. O contexto fala mesmo de oração, não tenha dúvida. Fala de oração como busca, como pedido, como insistência, é verdade. Mas aqui nesse texto que você acabou de ler comigo, está falando de uma necessidade diferente, da qual eu e você não estamos tão acostumados a ter como necessidade. Apesar do texto aqui usar uma analogia de pão, peixe, alimentos como subsistência, apesar do texto aqui usar uma analogia entre pai, aquele que provê, e o filho, aquele que precisa ser assistido, Jesus está tentando nos dizer algo muito interessante. A oração é um meio de suprir as nossas necessidades. Escute. Mas não são as necessidades que eu suponho ser necessidade. Você está aqui? Jesus ele nos orienta a orar por algo que é tão necessário à nossa vida e tão mais necessário do que comer, beber, vestir ou morar. Detalhe: é Deus quem está dizendo o que é a minha necessidade. Não é eu aqui. Não é o escritor de Lucas que está falando aqui, olha, Jesus falou sobre a minha necessidade. Não. Quem está estabelecendo uma necessidade aqui é o próprio Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com você. A igreja de hoje, seja ela individual, templo do Espírito Santo, ou a igreja coletiva, enquanto se junta, não tem dado a devida importância ao Espírito Santo como deveria. Penso que o Espírito Santo tem passado pelas nossas reuniões, pela nossa pessoa, simplesmente tem se tornado uma compreensão intelectual, simplesmente tem se tornado um entendimento teológico. E é aqui que começa a nossa grande dificuldade. Negligenciar a pessoa do Espírito Santo em nossa vida é um perigo extremamente grande, porque nós não temos ideia, não nos damos conta de tudo o que podemos correr como risco por causa disso. Jesus Cristo nos ensina a orar incessantemente pelo Espírito Santo. Você está aqui? Tendo o entendimento de que o Espírito Santo ele é literalmente relevante para nós, é importante. O que Jesus está tentando dizer para mim e para você é o seguinte: olha, da mesma forma que um pai reconhece que precisa dar comida para o seu filho, para ele continuar sobrevivendo, da mesma forma que uma pessoa sabe discernir que um filho ele precisa de um peixe, não de uma cobra, é assim que Deus está colocando para nós nesse texto. Eu sei o que vocês precisam como real necessidade para as suas vidas. Vocês precisam buscar insistentemente pelo Espírito Santo. Enquanto pensamos que a nossa vida estará bem, plena, feliz, quando todos os nossos supostos problemas forem resolvidos por Deus pela oração, Jesus, ele nos dá um caminho contrário, de certa forma. Enquanto muitos de nós estamos insistentemente orando para que os meus problemas se resolvam, Jesus, ele diz que a minha insistência enquanto oro não é necessariamente pelo aquilo que eu chamo de necessidade, mas sim pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo é importante para a vida da igreja. A Trindade não é uma realidade sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta de Gênesis a Apocalipse. Muito embora Jesus, enquanto esteve nessa terra, falou muito a respeito do Pai e falou com o Pai, o ministério de Jesus não foi frutífero até que o Espírito Santo o usou poderosamente e encheu-o poderosamente. O Espírito Santo, ele é a pessoa no lugar de Jesus nesta terra. O Espírito Santo, na igreja primitiva, foi uma marca sobrenatural, aonde houve um grande nascimento da igreja, sinais extraordinários, grande número de conversos, porque pessoas deram ouvido ao Espírito Santo, esperaram por ele. E escute, este mundo que nós vivemos, ele só não é mais tenebroso, ele só não é mais nojento, ele só não é mais cheio de miséria, porque o Espírito Santo ainda está neste mundo. Para que não haja nenhuma dúvida a respeito da importância, do porquê precisamos buscar pelo Espírito Santo, eu quero observar algo com você na palavra de Deus, que foi o texto que nós lemos inicialmente. O que é apagar o Espírito? Essa palavra apagar, no grego, ela significa sbenoni. Sbenoni significa, no original grego, original escrito, sufocar por afogamento, ou sufocar de uma chama ou fogo. Significa extinguir, acabar, eliminar. Quando eu dou esse conceito, esse significado, não pense você que o fato de, se eu estiver apagando o Espírito Santo, significa que ele vai morrer. Escute, o Espírito Santo tem vida própria. Ele não depende de mim e de você para se manter vivo. Se tem alguém que pode morrer aqui, não é o Espírito, e sim eu e você. Amém até aqui? Cristãos têm perdido, ficado pelo meio do caminho, se desviado, voltado a uma vida de pecado, aceitado o mundanismo, aceitado uma vida religiosa, cômoda. E tudo isso tem sido aceitável a muitos crentes, por causa de um Espírito de Deus que está sendo apagado dia a dia. O Espírito Santo tem ficado de lado. O Espírito Santo não tem sido tão buscado, tão solicitado. Aliás, a igreja não parece depender tão mais do Espírito nos dias de hoje. Se a igreja não se despertar para buscar o Espírito Santo, o nosso final é morte. Mas pastor, eu tenho o Espírito Santo. Se eu aceitei a Cristo, aceitei a Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Querido, muito embora tenhamos lido que quando recebemos a Cristo somos selados pelo Espírito Santo, é a mesma Bíblia que diz em Romanos 8,16, escute, que o Espírito Santo testifica em mim de que eu sou filho dele. Olhe para mim, por favor. Então repito o que já disse aqui por esses dias. Não é vir a uma igreja que te faz filho de Deus. Não é levantar a mão e vir à frente que te faz um filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo dentro de mim testifica, fala, confirma para mim: sim, Edu, você é um filho de Deus. Você está aqui
Há muita gente fazendo muitos esforços para tentar se convencer de que é filho de Deus. E então ele vai na igreja religiosamente, então ele ora religiosamente, ele lê a Bíblia religiosamente, assume alguns legalismos na sua vida para dizer que ele é um cristão. Você está aqui ainda? Você sabe que eu vivi boa parte da minha vida com Deus assim, tentando me afirmar. Então eu lia lá a palavra de Deus, muito raramente pregada, acreditava naquilo, dependia de pessoas para me sentir amado de Deus. E eu não fui ensinado, muito embora eu tivesse experiências com o Espírito Santo, eu não fui ensinado a ponto de ouvir o Espírito falar comigo, dizendo para mim: você é o meu filho. Tudo que me ensinaram sobre o Espírito Santo é que ele é poder, ele é unção, ele é fogo, ele é o poder de Deus, há línguas estranhas, batismo no Espírito, mas bastava acabar o culto, eu botava o pé para fora, na segunda-feira, lá estava eu cheio de dúvidas. Será que Deus está comigo mesmo? Deus ainda me ama? Lá ia eu de novo, precisando do culto, precisando da reunião, precisando da irmã Maria do Fogo, precisando da profecia, para confirmar para mim mais uma vez que eu era filho de Deus. A igreja precisa de uma experiência profunda com o Espírito Santo. Não apenas de poder, não apenas de mover, não apenas de sentir arrepios. Precisamos de experiências pessoais profundas, sair desse meninismo, dessa infância espiritual que muitas vezes vivemos. Porque aqui chegamos e choramos, falamos: nossa, Deus esteve lá e me visitou, e aí foi embora. Deus visitou e foi embora. Que Deus é esse que só visita e não fica? Que tipo de evangelho é esse que Deus só visita e não permanece? Esta é uma visão ingênua, imatura da igreja. Queridos, é maravilhoso sentir a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito, a unção liberada, mas nós precisamos de algo mais do que isso, bem mais. A ponto de que quando não houver ninguém à minha volta para eu poder pedir uma palavra, a ponto de que quando eu me sentir totalmente sozinho e ninguém puder me ajudar, eu não tenha dificuldades de ouvir o Espírito me dizer: tu és o meu filho. E eu não ter dúvidas de que é Ele que está falando. Amém? É nesse sentido que a Bíblia diz que eu preciso ser cheio. Por muito tempo eu acreditei que ser cheio do Espírito Santo era pular. Por muito tempo eu acreditei que ser cheio do Espírito Santo era dar glória, 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 glória. Por muito tempo achei que ser cheio do Espírito Santo era só falar em línguas. Isso não é ser cheio. Isso é manifestação do Espírito. Ser cheio é ser guiado por Ele. Ser cheio, olhe para mim por favor, é depender dEle todo dia. Ser cheio é se deixar ser marcado, afetado por Ele,
a ponto de eu me parecer mais com o meu Cristo. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Perdi as contas de quantas vezes na minha vida ia para um culto, uma vigília, era tomado pela presença do Espírito Santo, mas chegando em casa, estava vazio de novo. Nós gostamos, olhe para mim, por favor. Nós gostamos das confirmações sensoriais. Ah, eu senti, eu chorei, eu caí. Respondo uma pergunta para você, francamente: você é cheio? Cheio? Se ao sair daqui você não ouviu Deus, não ouviu ninguém, tem dificuldade de botar o pé para fora daquela porta e seguir a sua vida com Deus sem problemas, só com o Espírito, isto é estar cheio. E quando eu me levanto lá na minha casa, na segunda-feira brava, que muitos de nós ainda insistimos que ela é brava, dizendo: Senhor, este é o dia que o Senhor fez, encha-me de Ti, eu quero seguir a Tua voz, me ensina a caminhar hoje. E dependa. Alguns indicadores de que o Espírito está se extinguindo de nós. Um dos indicadores é o nosso tipo de oração, ou eu posso dizer até mesmo a falta de oração. A grande verdade é que nós temos perdido esta realidade que Jesus nos ensina em sua parábola. Estamos buscando muito mais aquilo que nós queremos sobre esta terra do que propriamente as coisas do Espírito. Enquanto eu oro, preocupado com a minha vida com Deus, preocupado em depender do Espírito Santo, sou cheio do Senhor. Uma das grandes bênçãos que temos quando somos cheios do Espírito enquanto oramos, porque orar não é um assunto que agrada muito, né? Orar não é um tema que nos agrada. Que dirá orar? A igreja do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra já foi muito, mas muito intercessora. Hoje não mais. Isso não é um bom sinal. A grande realidade disso é que a igreja hoje, olhe para mim por favor, a igreja de Jesus Cristo hoje não tem discernimento na maioria das pessoas que servem a Deus. Não sabem discernir quando demônios estão se movimentando, não sabem discernir quando Deus está falando, não são capazes de enxergar e definir quando Deus está se movendo ou quando o diabo está se movendo. Boa parte dos cristãos hoje são incapazes de discernir o mundo espiritual. Por qual razão? Pouca intimidade com Deus.
Quantos cristãos caíram em laço? Quantos cristãos sendo facilmente laçados por Satanás? E você pergunta: qual é a sua vida de oração? Quanto tempo você tem buscando a Deus? Você está aqui? Segundo aspecto que penso estarmos apagando o Espírito de nós é quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é intercessor. Romanos capítulo 8, 26 a 28. Anote para você ler em casa. É impressionante porque nós estamos sempre acostumados a ouvir o Espírito Santo como intercessor, como aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis, como diz na Bíblia, né? E aí a minha associação de que intercessão tem a ver só com oração, o que é um grande erro, porque a palavra interceder não significa orar. A palavra interceder significa ajudar. Você está aqui? Quando o Espírito intercede por mim, não significa que ele apenas ora. Olhe para mim, por favor. Significa que ele me ajuda naquilo que eu preciso. Se é para orar, se é para decidir, se é para escolher, se é para dizer sim, se é para dizer não, se eu não tenho forças para prosseguir, quantos cristãos tentando vencer a tentação hoje, tentando vencer o pecado, quanta dificuldade em resistir, de suportar as pressões dos desejos carnais, por exemplo, e quantos sucumbindo, caindo. E um dos motivos, olhe para mim, é porque não pedem ajuda ao Espírito Santo. É gente, crente, que acredita que a sua própria força o tira da tentação. Acredita que o seu próprio poder é capaz de lhe tirar daquilo da qual ele está sendo tentado. São pessoas que não dependem de Deus, não dependem do Espírito Santo, mas estão acreditando e dependendo de pessoas à sua volta. Ora, olhe para mim, querido. Para que o Espírito Santo em sua vida se você não depende dele? Por quê? Se você não depende dele, se ele não é tão necessário, qual é o papel dele então na sua vida? É para isso que ele está aí. Porque em momentos em que eu não consigo superar, no momento em que estou desejando o pecado, no momento em que estou quase caindo, é quando ele vem para me ajudar. Não, pastor, mas não é possível. Como é que eu vou orar para o Espírito Santo quando eu estou desejando o pecado? Olhe para mim, querido. É nessa hora que você precisa desesperadamente dele. E ele vem. Fácil clamar e cantar: vem Espírito Santo. Espírito Santo vem quando nós estamos na bênção, quando está tudo caminhando muito bem, quando tudo está na verdade só alegria, quando tudo corre perfeitamente. E quando nós mais precisamos clamar e depender dele, não fazemos. Diga-me, qual é o papel do Espírito Santo na sua vida?
você não depende dele. Você está aqui. Terceiro motivo porque posso apagar o Espírito Santo está no Evangelho de João, capítulo 16, de 7 a 11, quando diz que o Espírito Santo é aquele que me convence. Diga convencimento. Outro indicador de nossa vida, de uma vida que está resistindo ao Espírito, é uma vida que não está se convencendo o tempo a tempo. É impressionante, e posso dizer isso por experiência própria, a quantidade de cristãos que quanto mais velhos vão ficando, quanto mais tempo eles têm de caminhada, ao invés de irem se tornando um coração mais quebrantável, mais ensinável, mais convencível, se é que existe essa palavra, na verdade ocorre o contrário. Parece que quanto mais se anda com Deus, muitos mais endurecem e enrijecem a sua vida e o seu coração. Não são facilmente convencíveis. Aliás, a sensação que eu tenho é que com muitos cristãos o Espírito Santo tem que fazer isso aqui, ó, para convencê-los de que essa é a palavra, de que Ele é Deus, de que Ele pode mudar, de que Ele pode intervir na situação. Olhe para mim. Quantos de nós estamos nos tornando brutos religiosos, em que o Espírito Santo já não tem mais espaço para convencer? Escute, o coração que não se deixa convencer é um coração que facilmente pode se voltar contra Deus. Amém? Eu termino dizendo para você que, e para nós, o que o ar é para mim, o Espírito Santo é para a igreja. Quando eu não me dou conta, quando eu não questiono a minha vida a respeito do Espírito Santo, quando Ele tem passado de maneira indiferente aos meus olhos, escute, é porque eu estou apagando. Não atentarem, não cuidarem, não se dar conta do Espírito em sua vida, é ir devagarinho preparando o seu velório espiritual. Mas a coisa mais drástica, eu ainda quero dizer para você, é que muitos cristãos não sabem que já estão mortos. Só que tem um detalhe: a morte não é disfarçada. A morte tem tempo definido. A morte logo deixa os seus rastros. Porque morte tem cheiro. Por isso não é difícil alguém dizer assim: ah, eu não tenho Deus. Mas na verdade está morta. Quantos cristãos espiritualmente certos de que estão com Deus, mas estão mortos? Você pode aí continuar maquiando o seu estilo de vida.
Você pode vir num lugar como esse, levantar as mãos como os outros, ajoelhar como os outros, falar como os outros, cantar como os outros. Mas isso tudo pode ser uma maquiagem espiritual. Porque morto, para parecer melhor, a gente tem que maquiar, não é verdade? Sim ou não, meu irmão? Porque até a morte quer ser bem apresentada. Você está aqui, igreja? Você está vivo ou morto? Você é uma igreja viva ou morta? Há uma esperança para a nossa vida. Crê nisso? Deus é sempre o Deus da segunda chance. Porque Ele é Pai. Como Pai, está sempre na expectativa de nos oferecer de novo o melhor. E nem mesmo a morte, para o nosso Pai, tem poder de permanência. Deus Pai é o Senhor da vida. Ele é o doador do Espírito para nós. Amém? Fique de pé em nome do Senhor.